Fala, investidores! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal LF Investidor e hoje é aquela batalha, aquele vídeo que vocês gostam, formato aí bem bacana aí. Três ativos de fundos imobiliários do setor agro, setor que mais bomba no Brasil, e a gente vai ver qual que está melhor para comprar agora. É claro que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é a maneira que eu analisaria e que eu tomaria a minha decisão. Então a gente tem aqui uns quantitativos aqui de parâmetros, tá bom? Nesse quesito aqui a gente vai ver com relação ao PVP, vai ganhar 3 pontos quem ficar em primeiro lugar em cada requisito, 2 pontos em segundo e assim sucessivamente em último lugar vai ganhar só um pontinho. Então a gente tem PVP quanto menor, melhor, taxa também quanto menor, melhor, dividend yield de 12 meses projetado quanto maior, melhor, valor patrimonial a gente vai ver se está nivelado ou está subindo o valor patrimonial ao longo do tempo, vai ganhar um pontinho e se estiver caindo substancialmente, vai ganhar 0 ponto, tá bom? Quantidade de ativos, isso é muito importante com relação à diversificação, principalmente em setor agro, que também está atrelado a questões climáticas, questões também regionais ali, da terra até, então quantidade de estados também. Então, quanto maior, melhor, e aí total de pontos a gente vai ver quem que vai se sagrar o campeão e atualmente. A gente vê que isso é bem dinâmico, ou seja, você pode fazer isso a cada 3 meses, por exemplo, e às vezes um vai se sagrar campeão e daqui a 3 meses já é o outro, ou seja, já está melhor já para aportar nesse outro fundo, tá bom? Peço o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Comenta aqui se você tem qualquer um desse ativo, Risa Terrar, que é a GR11, que é o Quasar Agro, e o Betal, que é do BTG Pactual, setor agro logístico também. Tem outros fundos agro, tem até Fiagro, que eu fiz uns vídeos aqui no canal, você também vai estar passando aí no card. E mas eu quis escolher esses três aqui que eu acho que tem um pouco mais vamos dizer assim, são mais assim similares, né? E a gente pode comparar de maneira mais equitativa e tem mais tempo de bolsa também. Se você acha que tem algum outro fundo que eu deveria acrescentar, comenta aqui no canal também. Então vamos lá, vamos chegar de enrolação aqui, vamos pro combate. Então, primeiro é o PVP. Eu já estou aberto aqui, ó, PVP do Risa. Eu vi um fundo que está entregando muito bons dividendos, está prometendo aí, já está com 1,01, já está até com ágio. O que a GR 0,81, então já ganhou com força, isso aí com folga, né? Se eu pudesse, eu dava até mais algum ponto com relação ao PVP, mas é só 3 pontinhos, então, e 0,95 o Betal um pouquinho mais descontado do que o Risa, né? Então o Risa, principalmente por causa dos últimos momentos, a cotação cresceu muito. Então a gente vê que o Quasar ganhou com uma certa folga até, e o Betal já um pouquinho mais aquecido, o seu PVP já próximo ali, mais próximo aí o seu valor patrimonial. Com relação à taxa, vamos ver se a gente consegue. Às vezes é difícil também a gente ter o parâmetro de taxa para poder verificar qual que é a maior taxa, né? Porque de repente a taxa de performance é muito diferente de um do outro, né? O seu benchmark. Então a gente está com 1,25 e 20% do QCD CDI mais 2, ou seja, a Risa Terrax tem uma taxa salgada, né? 1,25 mais 20% que excedeu o CDI. Já com relação ao Quasar, vamos ver aqui, também não é baixa não. A gente tem 0,25 e 1,25, então daria aí 1,50. Só que 1,50, você fica difícil, eu acho até que o Quasar com 1,50, não sei se está cobrando uma taxa maior não. É até difícil a gente analisar. Vamos ver se com relação ao Betal, para a gente ver se a gente desempata aqui, fica difícil assim. Esse aqui sim, 1,10, esse com certeza é a menor. É o menor, tá certo que é sobre patrimônio, patrimônio líquido também os outros. Então, sim, esse aqui é o menor, a menor taxa com certeza. Eu vou empatar aqui o Quasar com Risa, porque esse aqui está dando 1,50 e esse aqui está dando 1,25 mais 20% do que CDU e CDI 2. Aí eu teria que calcular e se estender muito esse vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 pontinhos aqui para o Betal e 2 pontos para cada um aqui, beleza? Aí fica um pouco mais justo. O dividend yield aqui agora, vamos lá. Aqui a gente já vê que, pô, 3 pontinhos, 5 pontos está em empate técnico aqui entre o Quasar e o Betal. Vamos ver quem que vai ser o grande campeão, tá bom, pessoal?
Quem acompanha aqui sabe que eu tenho um desses aí fundo, já tive um outro que eu vendi, então, mas também está no meu radar, de repente eu recompro ele. Mas, ou seja, todos esses aqui são bem bacanas, né? Já adianto isso. E são promissores. O dividend yield, vamos ver agora, que isso aqui é muito tranquilo, a gente vê. Risa Terrax aqui em 12 meses projetado 10,32. O Quasar Agro 9,95, então você vê que não é tão diferente um do outro, 10,32 e 9,95. Já o Betal está com 7,46, tá certo que os últimos está um pouco mais aquecido, mas mesmo se você projetasse aqui, eu sei que não vai valer, mas mesmo se eu projetasse aqui, 2,44 daria menos de 10 ainda. Então assim, realmente esse aqui é campeão, o Risa, depois o Quasar e depois o Betal. Então o Risa ganhou 3 pontinhos, 2 o Quasar e em último o Betal. Vamos ver com relação ao valor patrimonial. O valor patrimonial do Risa tem se mantido, eu vou considerar, porque R$ 2, vou dar um pontinho para o Risa, tá? Porque se manteve. Agora, o Quasar, o que acontece? O Quasar tem uma coisa assim, interessante que eu falo até nos meus vídeos, ele teve essa queda aqui substancialmente de valor patrimonial, mas eu não vou considerar na nossa margem, porque foi quase que uma amortização. Ele devolveu o valor que estava em caixa para os cotistas e isso debitou do seu valor patrimonial. Então não foi uma queda de valor patrimonial ao longo do tempo como algo negativo. Se você for ver de fevereiro de 2021, já está batendo quase um ano, na verdade ele teve até uma valorização. Então eu vou dar um pontinho também para ele, tá? Então essa maneira que eu vou analisar. E o Betal, esse sim, ele aumentou tranquilamente aí, bem. Então você vê que tem uma tendência de valorização aí de terras, né, com relação também é um setor bem complexo, né, uma sazonal, né, é uma commodity, né, agrícola. Então assim é complicado, mas assim, a gente vê que a tendência sim está sendo subir o valor patrimonial. Isso é muito positivo para o setor como um todo. Quantidade de ativos, vamos lá. Risa Terrax, quantidade de ativos, 10 ativos, 10 ativos, bacana, diversificação. Já aqui no Quasar, 12 ativos, então já ganhou, e 7 ativos aqui no Betal. Aqui não tem aquela, tipo, o círculo, né? Mas a gente consegue até ver os estados no Betal também. Não sei porquê, deve ter algum bug aí do próprio site. Então a gente vê que 10, Quasar ganhou, depois veio o Risa e depois o Betal. Então o Quasar sagrando-se campeão aqui nesse quesito. E o Risa em segundo lugar, o Betal em último. Quantidade de estados não vai ser muito diferente, né? Eu acho, né? Vamos ver, 5 estados aqui no Risa, Quasar 4 já perdeu por Risa, hein? Perdeu esse quesito, muito bacana. Se vê que ele tem mais ativo, mas é mais concentrado, né? Principalmente no Paraná. E aqui, 3 estados, Betal também bem menos diversificado, perdeu. Então o Risa ganhou nesse quesito. Olha só, eu achei bacana essa batalha aqui. Eu acho que vai dar o que falar. Então você vê aqui que Risa Terrax ganhou na soma 12 pontos, somando tudo. Já o Quasar ganhou 13 pontos, então tá mais atrativo. E o Betal, 9 pontos, tendo uma defasagem até certa ponto um pouco grande dos demais. Então, a gente vê aqui que quem ganhou foi o Risa até o Quasar Agro, né? E depois, em segundo lugar, Risa Terrax e Betal. Atualmente, eu tenho o Risa Terrax e tá me rendendo muito bem, eu tô gostando muito. É pena que eu comprei pouco, tá? Eu queria ter comprado até mais. Então, tá sendo um super investimento que eu tenho feito aí. Eu tenho pouco mais de um mês o Risa Terrax. E já o Quasar Agro, fiz uma venda técnica. O que eu digo venda técnica? Não é que questão de que eu não gostei do ativo. Eu estava com pouco caixa, para liberar a caixa eu fiz uma venda, porque quando ele subiu muito eu vendi e pretendo recomprar quando ele cair um pouquinho mais. Mas assim, eu não tinha feito também essa análise, né? Agora foi recente, então já de repente eu posso retomar e abrir posição aí nas próximas semanas do Quasar Agro, mesmo sem ele cair muito, tá? Então assim, por essa análise aqui, que foi uma análise bem objetiva, né, a gente vê que o Quasar Agro está melhor. Então ele teve aqui no PVP, que eu considero muito importante, empatou na taxa com Risa, né? Dividend yield
Ele perdeu para o Risa, mas não era um perdeu de lavada, foi bem igual. Valor patrimonial subindo, quantidade de ativos ganhou e só perdeu pela quantidade de estados. Então ele perdeu para o Risa. Então você vê que ele realmente, nos quesitos que eu considero mais importantes, o dividend yield ele perdeu, mas no PVP ele ganhou e ganhou com força. Então, assim, eu acho bacana. Ele está bem equiparado aí ao Visa Terrax. Não vejo muita diferença. Claro que você tem que analisar outros aspectos, como relatório gerencial, a gente se debruçar aí mais números. Mas esse sim é um overview aí do que eu achei importante. Peço o seu like se você gostou, se fez sentido esse vídeo para você. Espalhe esse vídeo, comenta aqui no canal e até a próxima. Bom investimento a todos. Vamos que vamos.